Deus é bom, amém? Eu agradeço a Ana, a irmã Silvia, que está à frente do culto de mulheres. Eu agradeço a oportunidade e a confiança. Amém? E agradeço também a minha líder, a Grace, que eu acredito que ela deu recomendações ao meu respeito para que eu seja convidada. Amém? Muito obrigada. Se tiver um pouco baixo, amados, porque eu estou um pouquinho rouca, foi a emoção. Se você quiser, você pode aumentar um pouquinho o microfone. Amados, desde que a irmã Silvia falou comigo, acho que foi em maio, não foi, irmã Silvia? Eu lembro que foi o mês das mães, que o Senhor trouxe uma palavra que está no meu coração, que eu gostaria de partilhar com as mulheres. E eu estudei outras coisas, mas o Senhor disse, não, é essa palavra que eu quero que você leve para as mulheres do Barro Duro, para o dia que você for ministrar lá. Então, a gente precisa ser obediente ao Senhor. Amém? E é a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu vou partilhar com vocês nessa noite. É uma grande responsabilidade na frente de grandes mestres, né, de pessoas maravilhosas, ministrar essa palavra. E pessoas que eu amo muito. Mas, amados, algo que o Senhor colocou no meu coração, amadas, né? Que o Senhor colocou no meu coração para partilhar com vocês, é sobre... Se eu tivesse que dar um tema para essa ministração, seria dominando o silêncio da mente. E eu digo a vocês, de primeira mão, um livro que eu recomendo, aqui tem livraria, né, para vender, esse livro aqui, ó, Dominando o Silêncio da Mente. É estratégias para vencer as batalhas da mente. Esse livro é poderoso, amado. Eu recomendo que cada um de vocês possa usufruir dessa leitura. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar, eu pesquisei algumas coisas relacionadas a esse tema, a esse assunto, que é tão importante para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a vida da mulher em específico, que é sobre a mente da mulher, sobre o pensamento. E um assunto que veio à tona foi sobre o mal desse século, que é a depressão e a ansiedade. Mas eu não vou ministrar sobre depressão e ansiedade, até porque eu preciso me aprofundar mais sobre isso. Mas, amados, sabe que a depressão e a ansiedade, ela começa primeiro com o pensamento, com a sugestão. Né? A depressão, eu pesquisei um pouco, significa puxar para baixo. Então, a depressão, ela é algo que puxa a pessoa para baixo, que deixa a pessoa presa. E a ansiedade é excesso de futuro. É você que ter aquela necessidade que as coisas aconteçam rapidamente, que as coisas aconteçam de uma forma acelerada. Então, você fica ansiosa. Sabe que quase que eu sofria de ansiedade antes de chegar aqui. Porque você quer que aconteça logo. Então, a ansiedade é um excesso de futuro. Você quer antecipar coisas que ainda não é o tempo. E, amadas, eu comecei a pensar, a meditar, a orar. E eu vou trazer para vocês um dado. O mestre tem isso, né, Adriana? Que a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão, ela é uma das principais causas de incapacidade no trabalho e a maior causa associada a 85%, a 85 mil pessoas que são vítimas de suicídio anualmente. Então, para você ter uma ideia, anualmente, em média, 850 mil pessoas cometem suicídio. E o maior, vamos dizer, o maior causador disso é a depressão. E mais na frente vocês vão entender por que eu estou falando isso. Por quê, amados? E o maior índice de pessoas depressivas são mulheres. Por quê? Porque a nossa mente, ela é muito silenciosa. A nossa mente, ela é muito silenciosa. Vocês estão aí me ouvindo, mas na cabeça de vocês estão vindo pensamentos. Então, eu quero dizer, descanse seu coração. Deixe para pensar na organização da casa quando você chegar em casa, amém? E não vamos perder a oportunidade. Porque Deus, ele quando ajunta pessoas, ele sempre quer liberar algo nas nossas vidas. Amém? E Deus, ele está interessado em liberar algo na sua vida hoje à noite. Amém? Então se aquiete, se acalme, descanse o seu coração e receba tudo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Amém?
Amados, amadas, você pode até pensar, mas por que a Ariana está falando dessa história de depressão? Nós estamos na igreja, né? Mas, amados, tem tudo a ver com a gente. Tem a ver com a nossa mente, tem a ver com o que nós pensamos. Por quê? Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Nós é que somos responsáveis. Eu não posso me responsabilizar pelos pensamentos da Cláudia, da Grace, da Anne, da Ana Linda, da Adriana. Eu não posso, eu me responsabilizo pelos meus pensamentos. Então, cada uma de nós somos responsáveis pelo que nós pensamos. E dependendo do que nos alimentamos, é o que vai estar ditando os nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos, antes de realizarmos alguma coisa, nós somos aqui mulheres, mães de família, advogadas, médicas, profissionais, empresárias, mas antes de nós realizarmos qualquer atividade na nossa vida, primeiro nós projetamos aqui na nossa mente. Porque quando nós nos acordamos, nós pensamos o que é que vamos fazer durante o dia, e nesse momento, exatamente nesse momento, nós somos bombardeadas com muitas informações. Porque quando nos levantamos, as informações vêm. Fazer o café, arrumar a casa, fazer a mochila das crianças. Mas, amados, principalmente o diabo, que ele é o nosso adversário, ele vem lançar sugestões na nossa mente, para que o nosso dia já comece sendo sugestionado pelas ideias dele. E não só sou eu, não. Ou só acontece comigo? Não. Acontece com todas nós. E por isso que é tão importante e necessário que nós precisamos guardar a nossa mente, vigiar os nossos pensamentos, para que isso não afete o nosso dia a dia, para que isso não afete a nossa jornada, a nossa vida como esposa, como mãe, como profissional. Porque se nós deixarmos essas sugestões tomar conta da gente, eu digo a você, o que vem dele não é bom. O que vem do diabo não é bom. Mas o que vem de Deus, sim, isso é bom. E como é que eu posso fazer isso, Ariana? Trocar as sugestões do diabo pela o que vem de Deus, através da palavra. Porque em Romanos diz que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra. E, amados, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios 6. Mas você não comece a ler ainda, amém? Eu faço como o meu pastor, se comporte, não lê agora não. Efésios 6, 10. Eu gostaria de falar aqui, amadas, que na nossa mente existe uma batalha todos os dias. Na nossa mente existe uma batalha todos os dias. E Deus, através da sua palavra, Ele nos ensina como nós podemos vencer essa batalha. Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Efésios 6:10. Vê se tem alguma princesa perto de você que está sem a Bíblia. E partilha essa palavra com ela. É importante que você acompanhe a leitura, amém? Diz assim, em Efésios 6:10, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme contra as ciladas do diabo. Pois não é contra as pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas e contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer firme. Portanto, permanecei firme, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé,
com o qual podeis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso mesmo, vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amadas, essa palavra, quando a gente lê, a gente imagina, quando Paulo fala de tomar a armadura de Deus, a gente imagina o quê? Um soldado, né? Um soldado romano, e a armadura dele estava pronto para a luta. Ele estava pronto para a guerra. E nós precisamos a cada dia estar pronto para essa guerra, vestindo essa armadura. Só que esse autor, e eu estudei bastante sobre isso, Dong Jones, ele fez um estudo sobre essa armadura. O que significava essa armadura? A gente pensa só o quê? O capacete é para proteger a cabeça, a couraça é para proteger o lombo, o escudo é para se proteger, o sapato é para proteger os pés. E a gente começa a imaginar e trazer uma imagem figurada do que significa essa armadura. Mas ele foi muito mais profundo a respeito do significado dessa armadura. Se nós estamos em uma guerra, nós precisamos, para vencer essa guerra, estar munidos de instrumentos e de ferramentas para vencer essa guerra. E ele diz aqui, Paulo diz que essa guerra não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades. A nossa guerra não é contra as pessoas, não é contra os nossos irmãos, não é contra o nosso cônjuge, contra o nosso patrão, nosso coordenador, nosso diretor. A nossa luta é contra os principados e potestades. Então, se a nossa luta não é física, nós não podemos e não precisamos ter armas físicas. Nós precisamos ter armas espirituais. Porque essa luta, ela é espiritual. E o que essa armadura espiritual? Eu anotei, eu peguei aqui uma anotação do que ele explicou, e realmente, amados, ele casa com o que o Senhor tratou no meu coração, no meu espírito. Que essa armadura, ela é o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra. O que significa cada uma das armas do diabo? Primeiro aqui em Efésios 6, você pode acompanhar aí, no 6:11, ele diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer contra as ciladas do diabo. É uma cilada. O verso 13 fala para que você possa resistir no dia mau, para que você possa permanecer no dia mau. O 16 diz assim: para que você possa apagar os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é um dardo? O dardo, ele é como se fosse uma bola em chamas, que ele é lançado em um alvo. E sabe que às vezes vem ideias do diabo, que é como um dardo, que ele vem diretamente nos atingir no nosso pensamento, na nossa mente. E sabe que muitas vezes, amados, a gente está alimentando e deixando com que esse dardo, ele fique no nosso pensamento. E sabe que o dardo, o objetivo dele é alcançar o alvo e tocar fogo naquilo tudo ali. Porque o dardo, ele é uma arma de guerra, que ele é lançado em um alvo para ele tocar fogo naquele alvo. E muitas vezes na nossa mente, de uma forma muito silenciosa e sorrateira, vem um dardo inflamado do maligno para a gente. Você não vai conseguir. Você não tem condições. Você não é a pessoa melhor para fazer esse trabalho. O seu marido não lhe ama mais. A sua líder está vendo que ela só olha para fulana. Olha o que ele está fazendo. Muitas vezes, amadas, as mulheres, elas por elas serem tão sensíveis, tão, vamos dizer, muitas vezes silenciosa. Dizem que mulher fala muito.
Mas sabe que muitas vezes a gente trabalha muito aqui, ó, na nossa mente, no nosso pensamento. E a mente da mulher, muitas vezes, ela é atingida por um dardo, que aquilo ali vai fazendo com que ela se feche. E ela fique silenciosa, pensando naquela sugestão que o diabo está trazendo. E cada uma de nós sabemos quais são as sugestões que ele nos traz, todos os dias. E eu digo assim, queridas, que a intenção do diabo não é fazer, muitas vezes, nós pensamos. Vou descer aqui, para ver se eu fico mais... Sabe que às vezes vem sugestões para a gente, disfarçado de cautela. Isso é só uma cautela, é um cuidado, para que você não avance. Não entenda que a cautela e o freio que muitas vezes o diabo traz para a sua vida, a cautela é algo bom, mas não é. É para fazer com que eu e você parem na nossa jornada. Parem na nossa caminhada. Porque, queridas, se nós pararmos para analisar a sugestão que o diabo traz para a nossa mente, para parar, para você deixar de fazer certas coisas, para você deixar de falar certas coisas. E se você for analisar à luz da palavra, você vai ter o discernimento que ele está querendo lhe parar. Porque o nosso padrão é a palavra de Deus, não é as sugestões do diabo. Não é a instrução, muitas vezes, de uma amiga, de uma pessoa próxima, que não é guiada pelo Espírito. Porque muitas vezes nós deixamos de ouvir o Espírito Santo para ouvir aquela amiga. Mas qual é o padrão da vida dela? É a palavra? Nada contra a gente ouvir o conselho de uma amiga. Mas a gente precisa primeiramente ouvir o conselho de Deus. Porque Ele é o que tem as palavras de vida para nos alimentar. E para nos levantar. Porque se você ficar em dúvida entre o conselho de uma amiga e o conselho da palavra, eu digo a você, fique com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente para nos levantar por dentro. Para renovar a nossa mente. Para nos colocar para cima e não para baixo. Porque o que coloca para baixo é a depressão. É as sugestões do diabo. Querendo fazer com que a gente pare. Com que a gente não avance. Com a conversa disfarçada de cautela. Tenha cautela, tenha calma. Espere o tempo certo. Sabe que muitas vezes isso é uma influência para você não desenvolver o que você precisa desenvolver. Mas a dúvida que nós tivermos, nós temos a resposta na palavra. Amém? Deus é muito bom. As táticas do diabo, amadas, ela não é segredo para ninguém. Ele não mudou. Ele usa as mesmas estratégias, as mesmas táticas. E olhando para a palavra de Deus, para a gente entender, se você não conhece o seu inimigo, você precisa conhecer. Aí você pode pensar, Ariana, eu tenho que ser amiga do diabo. Não. Nós precisamos conhecer o nosso adversário. Saber a forma que ele faz. Porque quando a gente perceber a atuação dele, a gente ser rápida. Ser rápida para corrigir. Ser rápida para colocar ele para correr. Ele não mudou, amém? Ele não mudou. As armas do diabo são as ciladas, que são os pensamentos. O dia mau são as ideias. Porque nem todo dia a gente está de boa. Tem dia que a gente não está bem. Mas isso... Desculpa. Mas isso não é desculpa para a gente ficar o tempo todo naquele dia sem querer nada.
Tem dia que você está. Fique no seu quarto, ore em línguas, se levante, sacuda a poeira e vá-se embora. Porque, queridas, a maioria das pessoas que sofrem de depressão, elas ficam o quê? Presas em um quarto. Não quer conversar com ninguém. Não quer ouvir ninguém, não quer sair. Por quê? É a mente, silenciosa. É a mente ali silenciosa, ouvindo as ideias, ouvindo as sugestões do diabo. Você não pode, você não vai conseguir. Tem pessoas que são melhores do que você. Isso é uma influência do inferno. Para fazer com que a gente fique parada. Para fazer com que a gente não avance. Então as estratégias dele não mudou. Foi assim com Eva. Quando ele conseguiu influenciar Eva, foi com uma sugestão. Vamos conferir. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 1. Diga assim: o diabo não mudou as estratégias. Em Gênesis 3, perdão. Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comerei de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, e nem tocareis, se o fizerdes morrereis. E disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então o diabo ele veio com a sugestão para a mulher. Ele veio com a sugestão. E ele veio com uma verdade misturada com mentira. Sabe que às vezes está cheio assim dessas verdades. Misturado com mentira. Que é uma meia-verdade misturada com a mentira. Aí você pensa: não, acho que não tem nada demais. Cuidado. Isso se chama sofismas. E o sofisma, ele cria uma fortaleza na nossa mente. A verdade, ela é a verdade, ponto final. Não existe meias verdades. Foi o problema de Eva, ela deu ouvidos ao diabo. Ela alimentou, ela ficou pensando sobre isso. E com isso ela caiu. Aconteceu assim também com Judas. Quando o diabo trouxe para Judas a sugestão de trair Jesus, Judas alimentou esse pensamento. Ele recebeu um dardo do maligno e ele alimentou esse pensamento. E com isso Judas traiu Jesus. E muito pior, perdeu a própria vida e a salvação. Então, muitas vezes, amadas, tem coisas que nós precisamos dizer não. Quando uma sugestão dessa vem, a gente precisa dizer não. É só fazer uma comparação com a sugestão e o que está na Bíblia. É isso que Deus tem para a minha vida? Porque se não for, eu rejeito. E não pense que é pretensão. Não pense. Porque se Deus lhe vê grande, por que você está se vendo pequena? Porque, veja só, certa vez quando eu estava fazendo rema, que eu estava estudando realidade da nova criação, o pastor Claudino era o professor de realidade, ele leu uma passagem que disse assim: entanto, Deus fez um homem um pouco menor que Deus, de honra e glória o coroaste. Eu fiquei tão impactada com essa informação. Eu disse: meu Deus, um pouco menor que Deus.
Pare para pensar aí na sua cabecinha. Você é um pouco menor que Deus. Pare para refletir. Que nós somos um pouco menor que Deus. Se você ficar com essa informação e diante de alguma dificuldade você para e pensa, ou fala em voz alta: eu fui criada um pouco menor que Deus. Você não vai se conformar com qualquer coisa. Diante da dificuldade você para e pensa: eu fui criada um pouco menor que Deus. Você não vai se conformar. Porque, querida, sabe, vamos dizer, o maior trabalho que o diabo, ele tenta, é nos tirar a convicção de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus. E, queridas, quando nós não entendemos isso, quando nós não compreendemos isso, sabe que muitas mulheres estão ficando presas. Estão ficando presas no campo de batalha da mente, sendo parada por uma sugestão do inferno, dizendo que ela não pode, que ela não consegue, que ela nasceu na família, isso é uma herança de família. Sabe que a herança de família, toda a maldição que nós, quando nós nascemos em uma família, sabe que aquela maldição ela foi totalmente anulada quando nós recebemos Jesus. Que quando nós recebemos Jesus, toda a maldição de família ela foi anulada, porque hoje nós estamos em Cristo e nós pertencemos à família de Deus. Se você tiver essa informação em letras bem grande, hoje eu faço parte da família de Deus. E você imagine, você que é uma mãe. Quem é mãe aqui? Você quer o melhor para os seus filhos? O melhor, tem certeza? Amadas, se nós, que podemos errar, podemos falhar, queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai. Deus, Ele quer o melhor para a gente. E quando essa sugestão do diabo, ela vem para a sua mente, você grita. Sabe que eu aprendi com a Adriana quando ela deu aula. Tem momentos que você precisa dar uma de louca e gritar e dizer: eu sou filha de Deus, eu pertenço à família de Deus. Porque quando você faz isso, o silêncio da sua mente, ele some. Porque quando sua mente está ali silenciosa e você não está falando nada, você está pensando alguma coisa. Então é melhor você pensar a palavra. É melhor pensar a palavra. Porque, amados, quando alguma situação acontece comigo, a primeira coisa que eu procuro são versículos na minha mente, no meu coração, que falam a respeito daquilo. Se está com algum sintoma, eu sou curada, eu sou sarada. Se você está com alguma falta, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, já supriu todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Quando você fala isso, amada, a sua mente ela é renovada. Esse negócio de renovação da mente funciona. Amém. Agora, se ficarmos caladas, silenciosa, uma batalha está sendo travada na nossa mente. Sabe que pessoas, grandes empresários, pessoas de grande potencial, não só empresários, mas pessoas de grandes potenciais, têm sido parados por sugestões do diabo. Eu tive uma amiga que foi minha patroa, ela suicidou-se, amada, por causa de sugestões na mente. Ela entrou em um quadro de depressão, mas por quê, amados? Porque deixa a mente ali, e não renova pela palavra. A nossa mente, todo momento, ela está trabalhando. E o diabo, ele não se cansa. Ele traz sugestões de que a gente não pode, que a gente não consegue. E às vezes sabe que tem pessoas perto da gente que influencia para isso.
Tem pessoas que estão próximos a gente que nos influencia para isso. Tipo, concordando, realmente, você, olha, não é esse tempo agora. Mas essas pessoas não são o nosso padrão. O nosso padrão é a palavra. O nosso padrão são homens e mulheres de Deus que nos levanta, que nos puxa. Amém? A vitória e a ignorância, elas nunca podem andar juntas. Por quê? Porque se você não conhece quem você é em Cristo, você é uma pessoa ignorante. Você não tem esse conhecimento. Se você não entende, querida, que você é curada, que você é uma mulher próspera, você vai carregando, como a Grace estava ministrando, como se fosse o seu amigo, aquele problema. Venha, é assim mesmo, você, meu amigo, fica aqui. Falta, fica aqui doença, fica aqui tristeza. Porque você acha que é normal. Nós não podemos achar que é normal as coisas que não vêm do nosso Pai. A gente só precisa estar revoltada. Precisa estar indignada. E não aceitar. Sabe que enquanto você não ficar indignada, esse probleminha de estimação vai continuar com você de mãos dadas. Porque uma indignação, ela faz toda a diferença na nossa vida. Precisamos estar indignados com pensamentos medíocres, com sugestões medíocres, dizendo que a gente não pode, que não consegue. Então a palavra de Deus, ela não é verdade. Se diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa palavra é verdade. E eu estava pensando certa vez, eu tenho uma escola junto com uma amiga. Eu também trabalho pela manhã no estado, está ali a professora Vilma. Eu sou merendeira. Mas sabe, amados, que a partir do dia que eu fiz o concurso para merendeira, e eu descobri que eu podia fazer faculdade, que eu podia mudar a minha vida. Eu não fiquei simplesmente só pensando, eita, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, mas eu tomei uma atitude. Eu fiz alguma coisa. E ao passo que a gente faz algo, que a gente dá um passo, Deus pega junto com a gente. Porque se a gente ficar só pensando, sabe que não vai acontecer nada. Projetando, imaginando, não vai acontecer. Mas a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa dar um passo. E eu fiquei pensando, meditando sobre ser empresário. Eu disse, meu Deus, o povo de Deus é um povo que tem a capacidade vinda de Deus. Então, qualquer pessoa que desejar, que projetar, colocar um negócio, vai dar certo. Por quê? Quem me garante isso? A palavra. Ele disse para Josué, não se aparte da sua boca o livro desta lei, mas medita de dia e de noite. De dia e de noite. Tudo que você fizer vai prosperar. Ser empresário, abrir um negócio é fazer algo? É. E tudo que você fizer vai prosperar. Você pode ser a melhor professora da escola que você ensina. Você pode ser o melhor empresário daquela região. E eu fiquei pensando, eu disse, é verdade. E aí, quando a gente estava procurando o local para abrir a escola, a gente buscou o conselho dos meus pastores. Ele deu os conselhos. Ele disse, olha, Ariana, faça assim, é um homem de Deus, amém? É um homem muito sábio. Ele deu os conselhos. Ele disse, mas olha, independente para onde você for, aonde você for vai crescer. Eu disse, é verdade. Porque onde um filho de Deus está, uma filha de Deus, tem que prosperar, querida. Que história é essa de crise? Onde nós estivermos, tem que prosperar. Se não estiver acontecendo algo está errado. Está precisando ser destravado alguma coisa. E o que vai fazer com que isso seja destravado? O conhecimento. Porque Oséias, abra em Oséias. Oséias 4:6.
Abram também, antes de Oséias, você abre em Isaías, depois você vai para Oséias. Isaías 5, 13. Isaías 5, verso 13 diz assim: portanto, o meu povo já está no cativeiro por falta de entendimento. Os seus nobres, eu falei o verso 5:13. Portanto, o meu povo já está no cativeiro por falta de entendimento, e os seus nobres morrem de fome e a sua multidão de sede. Por isso, o Senhor aumentou o seu apetite totalmente e abriu totalmente a boca para lá. Descem a glória, a multidão. Só até o verso 15, leiam o 15. Do 13 você passa para o 15. A humanidade é abatida e o homem é humilhado, e os olhos dos arrogantes se abaixam. Vê só, ele está dizendo que o meu povo, quem é o povo de Deus? O meu povo já está no cativeiro. Por quê? Por falta de entendimento. Você não precisa fazer uma faculdade para você entender a palavra de Deus. O entendimento, o conhecimento da palavra, de quem você é em Cristo, vai fazer toda a diferença. Hoje esse cativeiro muitas vezes é aqui, ó, na nossa mente. O meu povo está sendo levado cativo. Por quê? Porque falta conhecimento. Porque falta entendimento. E essa falta de entendimento, de conhecimento, muitas vezes nos deixa paralisadas. Porque se a informação do diabo vem, você não pode, e você não conhece essa palavra que diz, você pode todas as coisas em Cristo que lhe fortalece, você vai ficar com a informação dele. Mas se a informação vem, aí você diz, epa, diabo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu tenho a capacidade que vem dos céus. Eu sou ungida. Eu sou próspera. Eu sou uma mulher sábia. Você precisa gritar dentro da sua casa. Você precisa gritar dentro do seu carro. Sabe que eu gosto de dirigir sozinha. Às vezes eu prefiro que o meu filho vá com o meu esposo, porque eu ligo o som, vou orando em línguas bem alto, que o povo, se o povo vê, pensa que é doida. Uma vez eu estava, semana passada, orando, aí o motoqueiro passou assim, e eu, oh, glória a Deus. Amada, a gente precisa fazer isso, sabe por quê? A gente extravasa. A gente extravasa as emoções, a gente coloca as emoções no lugar. Sabe que emoção não se converte? As emoções precisam estar no lugar. E a mulher é um ser muito sensível. A mulher é um ser muito sensível. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade voltada por ser guiada pelo Espírito. Voltada para a palavra, para perceber quando o mal está se aproximando da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família. E quando a gente percebe, epa, diabo, aqui não. Aqui não. E pense numa bichinha forte, é a mulher. Nós somos fortes. Sabe que tem coisa que quem vai perceber é a mulher em casa. O marido não percebe. Sabe que comandos de Deus para os seus filhos, para a sua casa, para o seu negócio, Deus vai trazer para você. O homem tem coisas que ele não percebe. E Deus disse, né? A mulher sábia edifica a sua casa. E a tola destrói com as próprias mãos. Ou muitas vezes destrói ficando só calada. Deixando a vida levar. Deixe não. Que ninguém aqui é Zeca Pagodinho, não. Nós precisamos abrir a nossa boca e colocar as emoções no lugar e botar o diabo para correr. Porque em 1 Pedro diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, anda derredor, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar. Então ele não se cansa, ele está sempre ao nosso derredor.
Então, se ele não se cansa, a gente precisa estar o quê? Atenta. Precisamos estar atenta. Porque não pense que uma vez que a gente vencer uma batalha, está tudo bem, pronto, graças a Deus, esse daí já foi para a conta. Não. Precisamos estar atentas. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão recebendo? Jesus, queridas, ela venceu as sugestões do diabo. Você acha que só é para a gente? Para ele veio também. Para Jesus veio a sugestão. Quando Jesus ele fez o jejum de 40 dias, o diabo veio. Ele veio com as sugestões dele para Jesus. E disse, se tu és o Filho de Deus, olhe, eu acho que você já ouviu isso na sua mente. Se você é o Filho de Deus, se você é uma mulher de Deus, por que você não faz isso? Se você é uma mulher de Deus, por que o seu líder está dessa forma com você? Se você é uma mulher de Deus, por que o seu marido está com esse comportamento? É uma sugestão, queridas. Ninguém está livre não, viu? Ninguém está livre. Diga, Ariana, você está me botando medo? Não, estou deixando você ligada. Estou deixando você atenta. Para você não ser pega de surpresa. Deus é bom. E, queridas, o principal trabalho do diabo é tentar nos enganar. Vixe, já passei do meu tempo, vou finalizar. É o ofício dele. É tentar nos enganar. Abra aí em Apocalipse 12. Apocalipse 12, 7. O diabo, quando ele se aproximou de Eva, não foi com muito estardalhaço, não. E sabe que às vezes a sugestão ela vem de uma forma tão sorrateira, tão inocente, que você diz, é verdade, é verdade. Por quê? O papel do diabo é fazer com que nós mesmos tomemos as decisões e dizer, realmente, eu não estou nesse nível ainda não. É o papel dele, porque ele é o enganador, ele é o pai da mentira. Em Apocalipse 12, 7 diz assim, então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos reagiram, mas estes não prevaleceram. Não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu. E foi expulso um grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E os seus anjos foram lançados na terra. Em Apocalipse, se você estudar, se você fizer um estudo mais aprofundado, você vai ver muito em Apocalipse falando que o diabo ele veio para enganar as nações. E no período do milênio ele vem para enganar as nações. Por quê? Para enganar as pessoas. Porque as pessoas mesmo vão tomar as decisões delas achando que estão certas. E é isso que ele faz. Ele é o enganador. E ele teve o exemplo por ele mesmo. Ele mesmo soube onde foi que ele caiu. Porque quando ele disse, eu subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele entendeu, o diabo entendeu onde ele foi pego. Porque quando ele alimentou esse pensamento, em seguida ele se rebelou. Então ele pensou, então se eu fui pego através do meu pensamento, eu posso pegar eles através do pensamento. É uma sugestão que vem e gera um sentimento e depois uma atitude. E as nossas atitudes, elas não podem ser guiadas pelos pensamentos que vêm do diabo, mas pelos pensamentos que vêm de Deus. Amém? Então fique pronta para você combater esses pensamentos que não vêm de Deus. Se alimente com a palavra, amada. Porque
o conhecimento da palavra, quando nós entendemos essas armaduras que Paulo estava falando, é justamente o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra vai nos deixar, vamos dizer, atentas, para que no momento do ataque a gente possa responder com a palavra. Porque no momento do ataque, como é que acontece uma armadura? Ela protege o soldado. O soldado somos nós. Quando o ataque vem, o escudo, a armadura é a palavra de Deus que vai sair da nossa boca. Vocês estão entendendo? Amém. Vamos ficar de pé. Deus é bom, amém? Então, eu quero dizer para você que você não fique silenciosa. Fale a palavra. Algo que funciona muito é você escrever versículos na sua casa. Em Abacuque ele disse, escreve a visão. Escreve a visão para que até quem passe correndo veja. Escreva a visão dentro da sua casa. E escreva o que você quer dentro da sua casa, no seu guarda-roupa, na sua geladeira, no seu armário, no seu banheiro. Escreva a visão. E não fique com a informação do inferno. Fique com a informação da palavra de Deus. Porque nós mulheres, nós somos pessoas capazes de edificar a nossa casa. Nós somos pessoas a quem Deus confiou ser mãe. E sabe, amadas, ser mãe é algo, eu digo assim, é extraordinário, é sobrenatural. Porque às vezes até o que os filhos quer ou tá pensando, a mãe entende, descobre. Sabe que às vezes tem coisas que quando um filho quer, a gente já vai com a resposta. A gente diz, oxe mãe, como é que você sabia que eu queria? Mas por que, amados, Deus colocou dentro de nós essa capacidade, essa sensibilidade? E nós não podemos estar sendo bombardeada nas nossas mentes com informação que não vem da palavra. E sabe de quem é essa responsabilidade? Diga assim, é minha. De alimentar a minha mente com a palavra. E muitas vezes, amadas, mulheres estão sendo paradas. Existem mulheres que estão sendo paradas porque elas não estão se alimentando com a palavra de Deus. Porque quando a informação do inferno chegar e você estiver com a informação da palavra, esse pensamento, essa sugestão não vai prevalecer. Eu gostaria de saber se tem alguma mulher aqui nessa noite que está passando por algum processo de depressão. Amada, não é só porque você diz, eu não quero me expor. Se você sofre de ansiedade, se você é aquela pessoa que tem aquela ansiedade, eu gostaria de orar por você. E não pense que é vergonha. Se você está passando por esse processo, você precisa de ajuda. Você precisa estar sendo acompanhada por pessoas que têm experiência, pessoas que são maduras na fé, que têm experiência com a palavra de Deus. Você não precisa ficar sofrendo. Você não precisa estar sofrendo sozinha, porque tem uma igreja que lhe ama. Tem mulheres aqui prontas para lhe amar, para lhe ajudar a crescer na fé. Sabe que não é o desejo de Deus que mulheres venham estar ficando presas dentro dos seus quartos, com acusações na mente, paralisadas, parando seus negócios, parando seus afazeres, porque o diabo tem trazido sugestão que você não pode, que você não é capaz. Sabe que você tem um espírito de excelência habitando dentro de você, e você pode todas as coisas, porque é Cristo quem te fortalece.
Oh, Pai, obrigada, Pai. Por mulheres sendo levantadas por dentro, Senhor, nessa noite. Obrigada por mulheres sendo curadas nas suas emoções. Pai, o Senhor é muito bom. O Senhor nos conhece por dentro. O Senhor colocou dentro de nós, Pai, uma sensibilidade. Oh, Pai, um amor. E eu oro, Pai, para que mulheres aqui sejam curadas, sejam saradas em sua alma, em suas emoções. Oh, Pai, obrigada. Você pode falar palavras de gratidão, amada, ao Senhor, porque você tem a mente de Cristo. Você tem um recurso sobrenatural para lhe proteger, para lhe guardar. Sabe que você tem uma arma poderosa, uma arma secreta, que é a palavra de Deus. Você tem a mente de Cristo. Quando o pensamento vier, você grite alto: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. E eu digo que você não vai parar. Você não vai parar, mas você vai continuar. Tem alguém aqui, amados, que ainda não fez uma aliança com o Senhor, que ainda não fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Sabe que é uma oportunidade única. É uma oportunidade que eu digo a você: não há aliança melhor do que essa. Você pode ter um casamento maravilhoso, você pode ter uma mãe, um pai maravilhoso, mas o fato de nós fazermos uma aliança com Jesus, amadas, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? A gente pode orar por você e a sua vida vai mudar hoje. Todas salvas, todas já fizeram aliança com Jesus. Tem alguém aqui que está com algum sintoma, deseja receber a oração para cura? O poder de Deus está disponível para curar.